Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje escutaremos o Evangelho do dia 18 de 2 de 2024. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de Marcos, capítulo 1, versículo 12 a 15, narra o período de tentação de Jesus no deserto e o início de seu ministério público. Em resumo, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuou por 40 dias e foi tentado por Satanás. Depois de resistir às tentações, Jesus retorna a Galiléia, começa a proclamar o Evangelho de Deus. Ele anuncia que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo e pede para pessoas se arrependerem e acreditarem no Evangelho. Estes versículos destacam o início da missão de Jesus, seu confronto com as forças do mal e sua proclamação do reino de Deus. Queridos irmãos e irmãs, hoje na leitura do Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 12 a 15, somos levados ao deserto, onde Jesus passou 40 dias em jejum e foi tentado por Satanás. Este episódio marca o início do ministério público de Jesus, mas também nos oferece valiosas lições para a nossa própria jornada espiritual. O deserto é um lugar de provação, solidão e desafio. Assim como Jesus, todos nós enfrentamos nossos próprios desertos, momentos de dificuldade, dúvida e tentação. Mas assim como Jesus resistiu às tentações de Satanás, também podemos encontrar força e coragem em Deus para superar nossos próprios desafios. O jejum de Jesus nos ensina sobre a importância da renúncia e de autocontrole em nossa vida espiritual. Ao abrir mão dos confortos e prazeres temporários, Jesus fortaleceu seu vínculo com o Pai Celestial e se preparou para sua missão terrena. Da mesma forma, o jejum e a abstinência podem nos ajudar a nos aproximar de Deus e a nos libertar das amarras do pecado. Além disso, Jesus proclama a chegada do reino de Deus e nos chama ao arrependimento e à fé no Evangelho. O reino de Deus está próximo, mas muitas vezes estamos tão imersos nas preocupações e distrações deste mundo que perdemos de vista sua proximidade. Este é o convite para despertar, para olhar além da superficialidade da vida e buscar sinceramente uma relação mais profunda com Deus. Assim como Jesus iniciou seu ministério proclamando a boa nova, somos chamados a testemunhar o amor e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Que possamos, como discípulos de Cristo, responder a esse chamado com generosidade e dedicação, compartilhando o Evangelho com todos aqueles que encontram em nosso caminho. Que o exemplo de Jesus no deserto nos inspire a perseverar nas provações, a buscar a Deus com sinceridade e a proclamar corajosamente a chegada do reino. Que o Espírito Santo nos guie e fortaleça em nossa jornada espiritual, para que possamos um dia compartilhar na plenitude da vida eterna junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, amém. Obrigado a todos que escutaram o Evangelho. Curta, comente, compartilhe. Que Deus abençoe você e sua família. A paz de Cristo esteja convosco. Amém.